Olá pessoal, nós vamos de mais um vídeo e agora, conforme combinado, nós vamos fazer o procedimento de como a gente faz a cota após ter configurado isso. Então vou compartilhar com vocês aqui a tela do AutoCAD. Então nós já temos aqui, né, a nossa configuração no Annotate do estilo de cota, né, e da dimensão. O que nós vamos fazer? Vou dar um zoom, né? Eu tenho que cotar todos os 4 lados da planta. E a gente cota, na verdade, as paredes e o tamanho dos cômodos. As aberturas nós vamos fazer com outro tipo de cota, tá? Então, nós vamos cotar apenas as paredes. Então, olha só, lembrando algumas regras. Eu não posso cotar, né, de forma que eu dei os 2 pontos, arrasto e depois eu venho com uma cota menor e essa cota menor cruze com a linha de cota aqui, certo? Então não pode acontecer isso. Para que a gente possa cotar, nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa vai ser configurar, né, habilitar aqui, ó, a nossa Layer Properties. Então eu tenho que habilitar a Layer Cota. Segundo item, vamos confirmar aqui, ó, no nosso estilo, se todas as configurações estão exatas. Ó. Cota externa, vou modificar. Então, relembrando aqui, eu fiz a configuração da Dimensions, a configuração do Lines, depois os símbolos. Depois que eu terminei de configurar os símbolos, né, nós viemos e ajustamos o ticks aqui no Lines. Aí fomos para o texto. No texto configuramos o estilo que nós usamos, né? As opções sempre serão by layer, acima centralizado left to right. E no fit, né? No fit melhor arranjo over dimension it leader. E aqui do lado, ó, é conveniente que a gente desabilite o texto manual, né? E deixe aqui, então, obedecendo às orientações. Então aqui fica desabilitado. Primário units, decimal, 2 casas, vírgula, e ligo o lead. Ok? Então isso foi o que nós fizemos. Overwrite, né, que eu desabilitei lá, e close. Então, a camada cota já está habilitada e a gente faz a cota. A orientação é que eu faça primeiro as parciais e depois as cotas totais. Nessa planta eu vou ter 2 cotas totais, né, que é a largura e o comprimento. Então vamos lá, vou dar um zoom para poder cotar aqui. Então a gente funciona assim, ó, preste atenção. Line, primeiro eu escolho a linear e vou cotar essa parede. Então, ó, desse ponto eu busco a referência e trago a referência para a parede de cima, ó. Clico e arrasto. A distância que nós vamos deixar aqui é mais ou menos 0,7, que é uma orientação que é dada para esse procedimento. 0,7. Então, ela vai ficar uma distância padrão e é isso que é importante. Então, cotou aqui. Depois que eu fiz isso,
eu tenho que clicar em Continue. E aí eu vou conseguir cotar as demais cotas todas alinhadas. Ó. Busco a referência e venho para a parede. Ó. E Enter. A hora que eu faço a última cota, eu clico Enter. Depois que eu fiz isso, eu posso ajustar. Ó, o 25 está para fora, mas ele cabe aqui dentro, né? Então eu ajusto ele dentro da cota. Ó. Clico, pego no blip e arrasto lá para o meio da cota. Clico, pego no blip e ajusto lá no meio da cota. Depois que eu fiz isso, essa cota lateral, é claro que vocês vão fazer esse treino lá na planta que vocês já estão fazendo, que é maior que essa, certo? Aqui é só para que a gente possa treinar realmente o procedimento. Então, ó, e aí depois que eu fiz as cotas parciais, que eu venho com a cota total. Ó. E se a primeira distância foi 0,7, essa aqui será, né, de 1,4, para poder manter a mesma distância entre elas, certo? 1,7, o dobro 1,4. Vou fazer de novo, ó. Clico, segundo ponto, trago esse valor alinhado e digito 1,4, certo? E ela fica com a distância igual. É possível determinados ajustes para poder caber na folha? Sim, é possível. Tá? Você tem uma distância aí que você vai poder trabalhar, né, de acordo com o seu beiral, de acordo com a linha de corte e uma série de outras coisas. Então vamos fazer aqui, ó, do lado agora, mais uma vez. Primeiro, então, a cota linear, ó, clico, segundo ponto, puxo, ponto 7. O importante é, se você começou com ponto 7, procure fazer em torno da planta inteira essa mesma distância, ok? A altura do seu texto é ponto 12, né? Então, aqui, a metade disso, ponto 40, ponto 35, caberia, tá? Então, você vai poder oscilar entre essa distância, entre ponto 30 até ponto 7, e vai ficar adequado. Depois que você fez isso, nós podemos usar o Continue, né? E aí eu vou botar a parede. Ó. Aqui na parede de 15, ó, busco a referência lá embaixo, sem clicar, né? E trago para cima. Quando ela chega na linha externa da parede, eu clico. E continuo. Não faço abertura e vou fazer somente as paredes. Ó. Pego a referência, linha da parede. E o último ponto eu dou Enter. Ajusto, né? Clico no blip e ajusto, fazendo caber aqui. O 15 também cabe. E por último, o 25. E aí eu tenho a cota total. Daqui até aqui, distância de 1,4. No sentido que eu estou fazendo um equilíbrio, né, entre essas cotas aqui. Eu vou fazer as cotas totais. As cotas totais eu já fiz, ó, 6,5 por 7,35, que é a nossa medida, certo? Nós podemos agora fazer as demais cotas. Como eu já tenho as cotas totais, nesses dois lados eu não preciso cotar, então eu coto só a parcial. Então vamos lá, ó. E aqui eu vou fazer com a medida, né, de ponto 4, para que vocês possam ver a diferença e que também é possível
essa mesma adequação. Aí fica a critério e na estética do projetista. Então não tem uma regra muito específica para essa distância. A única regra é que a leitura seja igual. Se eu comecei ponto 70, termino ponto 70. Se eu comecei ponto 40, eu termino ponto 40. Então vamos lá. Essa, pego primeiro a linear, né? Aí coto daqui até a parede, pego a referência, levo a linha externa, indico a direção e agora eu vou testar o ponto 4. Né? Depois clico em Continue. E aí eu já não preciso mais digitar a distância, porque ele vai pegar a partir da última cota feita. E não esquece de dar Enter. Né? Sai do comando cota e ajusta as medidas aqui. E a última cota, mesmo procedimento, linear, clico, pego a referência sem clicar, volto, arrasto, ponto 4. Clico em Continue. E finalizo a contagem. Bom, vale lembrar que lá nas cotas que nós vimos, na norma, né? Na norma de cota, nós vimos que a cotagem ela deve ser colocada no desenho somente a quantidade necessária para que eu consiga, né, desenhar o objeto. Então, por exemplo, essa cota não necessitaria existir duplicada, né, ou uma ou outra. Né? A mesma coisa com outras cotas, né? No caso dessa, que é ao contrário, ó, aqui é 25 e lá é 15, eu preciso ter essa cotagem. Tá? Então, muito atento a esse tipo de coisa. E para a gente finalizar, eu vou pedir para que você vá até a sua folha 3, né, e gere o PDF para a gente poder ver, né, como é que está ficando essa impressão. Então, vou clicar aqui em Plot. Já fiz toda a configuração, né, do plot e é só clicar OK e escolher uma área para que esse PDF seja gerado. Aguardamos essa configuração, né, e posso observar aqui as diferenças das espessuras, ok? Bom, essa é a aula e o procedimento de corte e nós vamos encerrando por aqui, ok? Até mais. Tchau.